E quem diria, olhando para trás, que essa história ainda tinha um final feliz. Esses dois mundos distantes se encontram e nasce o amor. E quem diria, depois de tanta coisa, de tantos ajustes no coração. Olá, casais, sejam muito bem-vindos. Obrigado por novamente vocês estarem nos acompanhando. A gente já sabe que tem um público fiel aí que está sempre clicando aí e querendo ouvir um pouquinho mais sobre o assunto que é casamento, né, amor? E a gente fica muito feliz com isso. É verdade, essas pessoas acabam nos incentivando, né? Eu sempre digo que toda honra e toda glória sempre sejam dadas ao Senhor, né? É por Ele que nós estamos aqui, chegamos até aqui, mas as palavras de incentivo sempre nos fazem, né, ver que isso está dando certo, que isso realmente faz a diferença na vida Tá de valendo a vocês, pena, né? Que né? vale a pena, né? Então, assim, se você gosta, se isso tem abençoado a sua vida, se esses vídeos têm alcançado o seu coração de alguma forma, que você possa estar divulgando também, porque às vezes o que eu digo, quando a gente pede, comenta, curta, compartilhe, é porque você atinge um público que a gente não chega, né? Isso, O seu isso. ciclo de amizade não é o mesmo que o nosso. E quanto mais a gente compartilhar, divulgar, mais pessoas podem ser alcançadas, né? E se esses vídeos estão inspirando você, que você Inspire. possa também inspirar as outras pessoas. É isso aí. Amém? É isso aí, amém. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse tempo, Pai. Obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado porque tu tens feito no nosso casamento também muitas mudanças, Pai. Amém, Tu também Pai. tens falado conosco, Pai, sobre tudo o que nós temos também ministrado esse povo, É Pai. verdade, Nós te Pai. pedimos que esse momento seja um momento em que o Teu Espírito venha nos ensinar e venha nos concentrar no assunto que nós temos Amém. a propor aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar de relacionamentos maduros. E aí, o que você acha? O seu relacionamento é um relacionamento maduro? Então, que você possa ficar ligadinho aqui para entender o que alguns passos, né, do que seria um relacionamento maduro, né? Vamos começar com aquela palavra de Gênesis 2:24 que diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Para deixar pai e mãe, gente, é coisa de gente grande, né? De adultos, de gente madura. Não é, Né? não é rapaz pequeno que deixa pai e mãe. Né? É verdade, né? Até esses tempos a gente foi dar uma palavra um tempo atrás para jovens, né? E adolescentes, né? E a gente falou que não era o momento, né? Porque a gente justamente confrontou eles. Vocês estão prontos para sair da casa dos pais? Vocês já trabalham? Vocês já têm vida própria? E eles admitiram que não. Então não era tempo de namorar. Porque... Mesmo porque vai vir uma continha aqui em Santa Catarina amarelinha, né? Aqui em Timbó uma azulzinha, isso todo mês vai vir, né? Vai vir e as pessoas, a gente já conversou com casais, a gente riu muito, que quando eles receberam a primeira conta de energia, eles não sabiam o que era aquilo. E de repente chegou, né? Então, assim, são coisas que às vezes a gente entra num casamento sem nem saber o que é isso, né? Então, assim, casamento é coisa pra gente madura, é coisa pra gente responsável, né? Porque o adulto tem responsabilidades e os desafios devem ser encarados de frente e com responsabilidade, de fato, né? Nós temos responsabilidade e temos que agir com responsabilidade. E sem fugir, né? Isso. Das responsabilidades, porque muitos casais a gente tem visto em que o cara simplesmente ele vai viajar. Né? A gente já pegou situações em que a pessoa simplesmente diz, eu tenho que ir para tal lugar, o cara desaparece e volta depois de um tempo achando que o problema foi resolvido. E na verdade, ele só amplificou o problema, né? É isso mesmo. Então isso não pode acontecer, nós não podemos fugir das adversidades, das responsabilidades, porque eu sempre digo assim, o que você não conserta,
vai ficar estragado. Isso. E cada vez vai danificando mais. Por exemplo, um carro, né, amor? Quando você não troca as coisas que precisam ser trocadas Isso, a no tempo manutenção certo, preventiva, né? Aí chega um ponto que você vai gastar muito mais. Então, para que isso não aconteça, você precisa estar dando manutenção no seu casamento, Amém. né? Então, os adultos precisam negociar internamente, né? Sobre o que gostariam de fazer e o que deve realmente ser feito, né? E existe em alguns assuntos existe uma diferença muito grande ali, né? Tipo eu assim, nem gostaria sempre- de viajar, É. mas eu tenho que pagar a conta do final do mês, eu tenho Isso. que pagar aquele Isso. boleto, Eu né? gostaria de ficar na cama dormindo, mas eu tenho que trabalhar. Isso. Porque hoje eu tenho uma família que eu preciso sustentar. Eu preciso cuidar, eu preciso dar proteção, provisão e direção. Lembrem-se, o solteirismo acabou, a gente falou no último vídeo, lembra? Né? Que o solteirismo acabou. Hoje eu tenho uma responsabilidade sobre uma família, não sobre só a minha pessoa. Aí é que E está. a gente está falando não só do homem, mas também da mulher. Da mulher, né? Então, o adulto, então, ele tem autonomia, mas também tem responsabilidade pelas ações, né? O plantio, como a gente sempre fala, né, é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, nós temos que cuidar com o que nós estamos plantando, porque, de fato, a semente que eu estou plantando é o que eu vou colher. Isso aí. Né? Então, assim, tem gente que diz, ai, vamos orar porque a situação vai mudar. Gente, não é tudo resultado de oração. A oração é muito importante, só que a oração é seguida de ação. Se nós não tomamos postura em algumas situações de mudança, as coisas nunca vão mudar. Não. Nós orávamos pelo nosso casamento muitos anos, nós só oramos. Oramos, jejuamos, fizemos campanhas, Meu Deus, sabe aquela coisa de quase uma mandinga gospel? Que tudo que ensinava a gente fazia, só que a gente não podia ver um ter pregador... as atitudes dentro de casa que condizessem com a mulher sábia, com o sacerdote. E essa era a diferença. É verdade. Né? E isso fez com que o nosso casamento patinasse por pelo menos 7 anos. Foi assim, né? Verdade. Foi bem assim. Porque os primeiros anos, 7 anos, e mesmo assim, porque depois assim, que né? a gente começou a botar em prática, e isso que os casais têm que ficar atentos, é que isso não vai mudar de um dia para o outro. Não. O que foi estragado durante 7 anos não vai mudar num eu vou dormir Em 7 hoje e amanhã dias, eu vou né? acordar santo, Isso. né? É um processo, todo um processo de reconstrução. Isso a gente mesmo. tem que desconstruir o que a gente aprendeu até ali, que isso não é aí. fácil. A desconstrução ela é muito difícil de acontecer, né? Esse processo ele é dolorido, porque é muito o meu eu que vai por terra, né? E tem que reconstruir com Cristo sendo o centro do nosso casamento. Qual é o comportamento que eu tenho que ter diante de tal situação? Baseado no que a Bíblia fala. É isso aí. É o manual, né? E lá e essa palavra deixar pai e mãe, na língua hebraica, ela significa abandonar a dependência. Não é abandonar o pai e a mãe fisicamente, mas abandonar essa dependência. Deles. É nós deixar deles, para trás, deixar eles, soltar, né? Não fala só de abandonar a dependência emocional, mas também a financeira. Gente, o que a gente sabe de casais que se metem em dívidas, sempre tendo como um escape o papai e a mamãe, é coisa muito séria, sabe? A gente já teve situações em que o filho continuava com o cartão de crédito do papai e da mamãe, né? Por muito E tempo. aí, por muito tempo. E houve um romper no casamento deles a partir do momento que ele chegou como homem, como cabeça do lar, ele chegou e devolveu o cartão e ele disse, agora eu vou assumir a minha família. Então isso foi libertador para eles. É libertador, isso traz crescimento, traz né? bênção, né? Porque Deus ele quer que a gente deixe pai e mãe nisso. Nesse Não sentido, é que né? quando dá uma situação de emergência, uma doença, um acidente, alguma coisa desse tipo, que eu não posso contar com o pai e a mãe. Claro que sim, porque nós continuamos sendo uma família. Mas o que a gente quer dizer aqui é que eu não posso Usar isso como ganhar um escape, R$1.000 e gastar 1.500, porque os 500 eu vou lá no papai e na mamãe e vou dizer, eu tô precisando porque aconteceu isso e isso. Não,
Eu vou viver com os meus R$ 1.000. Eu não vou viver com os 500 do papai e da mamãe. É isso aí, Né? é nesse sentido. E o psicólogo Dan Albender fala no livro Aliados Íntimos, né? Ele diz que a incapacidade de mudar a lealdade dos pais para os cônjuges é uma questão central em quase todo conflito conjugal. É verdade. Né? Quando não há essa quebra, porque até assim, sabe, quando não existe essa quebra do vínculo, né, de toda a vida estar dependendo dos pais, dessa lealdade de estar sempre, meus pais em primeiro lugar, gente, em primeiro lugar agora é sua esposa, em primeiro lugar agora é o seu marido. Você não vai deixar de honrar o seu pai e sua mãe, até porque a Bíblia diz que quando a gente não honra, a gente cospe no ventre, né? Daquele que gerou o nosso cônjuge. E se hoje eu tenho um cônjuge, eu tenho um marido, é porque ele foi gerado por um pai e por uma mãe, né? Que eu devo honrar e respeitar, mas é preciso quebrar o vínculo, cortar o cordão umbilical. Isso. Senão, nós não vamos ser nem esposa completos e nem marido completos. E nem filhos. E nem filhos completos, né? E esse, na verdade, deveria ser o ciclo natural dos casais, né? Deixar pai e mãe para se unir com o cônjuge. Mesmo. E a gente vê que não acontece isso em todos. Acho que nós tivemos esse problema também no nosso casamento, né? Principalmente eu. Acho que houve, assim, uma dependência, principalmente com a mãe. O homem, geralmente, ele é com a mãe e a mulher com o pai, né? Pai, né? Dependendo da situação, sim. Claro, né? Nós estamos falando de um pai amoroso, né? A gente vê muitos pais que não têm esse amor com a filha, daí não tem o vínculo. Eu, infelizmente, perdi meu pai, né, até cedo, vamos dizer assim. Então, no fim, o meu vínculo foi quebrado de uma maneira até... Foi rompido, né? Foi rompido, né? De uma maneira bruta. Mas é preciso deixar, né? Isso. É preciso abrir mão, né? E a gente já ouviu, né? A gente sempre fala, quem casa quer casa. Então, a gente sabe que a gente vai desfrutar da beleza total do casamento quando nós criarmos essa independência de morarmos sozinhos. Né? Porque... Faz bem, né? Exatamente. Morarmos na nossa própria casa, seja ela, né? Mesmo que seja uma casa de aluguel, mas é a sua casa, você está pagando isso, pelo eu sempre direito digo assim, de estar sabe, nessa amor? casa. Nem que seja, meu Deus, quando nós começamos, a gente morava nós tínhamos um quarto, uma cozinha. Um quarto que era sala também de dia e à noite era quarto. E tipo assim, um quarto, uma cozinha, um banheiro, e o quarto da Nanda era muito pequeno. Era muito pequeno mesmo, mas ali foi construída uma família. Dali veio uma família. E tipo assim, e uma coisa muito certa, que Deus sempre proveu, né? E aquele medo, imagina, nós saímos de casa, nós éramos muito jovens. Eu creio que os nossos pais ficaram apavorados. A nossa primeira mudança foi dentro de um Gol Chaleira, pensa, um Gol 81. Entende? Então assim, pensa, não tinha nada, nós ganhamos coisas quando nós casamos. Não é como hoje que a gente vê os casais, meu Deus, eu vejo a minha filha, 3 anos de casamento, já tá com a casa dela praticamente pronta, Glória tá a Deus. Pronta, estão indo morar nela. Que bênção isso! Nós não tivemos esse privilégio, né? Então, assim, mas nós quando casamos decidimos morar sozinhos. Nós tivemos que alugar a casa e tudo, mas foi bênção, isso nos fez crescer, né? Isso nos fez Passamos por dificuldades, sim, passamos. Quase faltou comida, sim, quase. Mas aqui estamos nós. E valeu a pena. Gordinho, fofinho, né? Então, se tem mais gente morando nesse espaço que não seja os filhos, né? Lógico, fica mais difícil de cada um exercer o seu papel dentro do casamento. Aquilo que eu já falei, fica difícil a esposa ser a mulher sábia, ela ter o jeitinho dela com as coisinhas dela, e fica mais difícil do homem ser o sacerdote, né? Isso, porque de não ser pode o exercer cabeça. autoridade mesmo, né? Sim. Autoridade como sacerdote dentro do lar não pode, porque fica dependendo do pai ou Mas do lembra, sogro, né? agora até lembrei, na verdade, quando nós casamos, o primeiro mês, eu acho... Não, nós estávamos namorando ainda. A gente casou lá no apartamento. Aí nós estávamos, né, então, mas a gente casou logo em seguida, porque nós não éramos cristãos, nós não conhecíamos a palavra, nós não entendíamos, né, essa coisa do casamento, então nós viemos
moramos junto, então, 1 mês. Mas aí quando a gente entendeu que era legal a gente casar, que aquilo nasceu no coração de Deus, que Deus queria aquilo para nós decidimos casar e sair. Porque, na verdade, o que acontece? A gente logo percebi que ia conflitar com o meu pai. Porque o meu pai era o macho alfa daquela casa. Macho alfa, eu ia dizer agora. Né? Não tem espaço para dois machos alfa. Entende? Então vai conflitar, não adianta. Vai conflitar, porque lógico, qualquer coisa que o Beto falava com a Nanda, por exemplo, que a gente corrigia a Nanda, o meu pai ficava chateado, né? Eu cheguei muitas vezes a dizer, pai, o senhor não pode se meter nisso. Ou né? a nora morar com a sogra, né? Meu Deus, né? Não. Sem chance. Nem tenta. Difícil. É que é Nem difícil, tenta. né? É difícil, porque são coisas que não tem conexão. Não porque tem. é o meu jeito. A casa para nós mulheres é uma extensão, né, do nosso corpo. Tipo assim, a gente precisa se sentir segura aí você compra nesse lugar, né? Aí você compra uma comida gostosa, bota na geladeira e aí vem de visita quem? Aquele teu cunhado folgado, né? Que come as coisas, que vai né? comer as coisas achando que é do sogro. Então, você não pode reclamar. É difícil, não tem né? como. Essas coisas, por exemplo, assim, e para nós mulheres é disputar um espaço que é nosso. Verdade. Porque eu tô construindo a minha identidade enquanto mãe, enquanto esposa dentro dessa casa. Isso. Então eu quero as coisas do meu jeitinho. E de repente aquele sonho todo que veio pro casamento, agora eu vou me tornar mulher, vou me tornar mãe, mais mulher, né? Mas vou me tornar dona de casa, vou me tornar esposa, mãe, não se né? torna, porque e aí tu não vai consegue, porque não tem esse disputar espaço. o espaço, porque Isso. tipo assim, a outra mulher, seja ela a própria mãe ou a sogra, vai querer a coisa do jeito dela e até por respeito, daí a gente fica, e até por respeito, porque na casa dela a regra é dela, né? E isso nós precisamos entender. Muitos casais vêm e reclamam. Ai, porque meus pais isso, meus pais aquilo, morando dentro da casa dos pais. Eu penso, gente, você não pode reclamar. A casa dos seus pais, a regra é deles. Eles é que vão conduzir da maneira que eles acham melhor. E aí entra também a questão dos filhos. Não tem como ter autoridade sobre os filhos morando junto com os pais. Porque avô, é diferente dos pais, né? Então, assim, não... A gente, por mais que a gente é duro com o Benjamin, a gente cuida firme, na né? questão, assim, de, né, o que envolve caráter, segurança, a gente é muito firme. Mas a gente é avô, a gente tem coisas que a gente acaba deixando fazer e que a gente, quando a gente vê a Nanda e o John cobrando, a gente até fica meio, né, querendo se meter e dizer, não precisa tanto e tal, porque é avô, nós não temos mais responsabilidades como tem os pais. E não adianta, esse conflito vai existir. Então, o deixar pai e mãe nesse quesito também é muito importante, né? E não é abandonar. Você vai dar toda a assistência que eles precisam, né? A gente vai honrar sempre, mas nenhuma relação na Terra é mais importante do que a relação de esposa e marido, né? Isso. De casal, né? Então, a mulher não é mais a menininha do papai. E o homem não é mais o menininho da mamãe. Você não corre mais para a mamãe e para o papai para falar os seus problemas. Porque o que acontece, aí eu vou lá, falo dos meus problemas, só que aí eu venho para casa, a gente se acerta e eu não vou lá e dizer, não, fui eu que errei, eu sei e tal. E aí o que acontece? Você vai colocar os seus pais contra o seu cônjuge. Isso é muito ruim, né? Porque aí vai virar a nora vai virar uma cobra e o genro vai virar um coitadinho. Não, o aí genro, se no for, caso, né? Se for a mulher que vai contar para os pais. Né? E aí o genro vai virar sei lá o que, né? Um monstro, menos né? um santo, né? Menos um monstro, santo. Porque assim, os pais não têm habilidade de lidar com isso. Né? É verdade. Tipo assim, os pais são pais, eles sempre vão proteger. Você não vai proteger sua cria? Vamos falar isso? Você sempre vai proteger. Eu sempre digo, eu posso falar da minha filha, eu conheço os defeitos dela e as qualidades. Eu posso falar dos defeitos dela. Só que não vem outra pessoa falar da minha filha. Eu viro uma leoa. A gente se levanta. Então, isso é normal ser assim. Então, é muito difícil um pai e uma mãe, nós que somos conselheiros de casais, eu tenho dificuldade, meu esposo ele é mais centrado nisso,
mas eu tenho dificuldade de orientar minha filha em algumas situações. E eu realmente digo para ela, querida, essas coisas eu gostaria que você não falasse comigo, né? Se você tem alguma coisa para falar, procure alguém da sua confiança, uma mulher sábia, sempre falo assim, né? Procure alguém que tem um casamento, né? Que é um exemplo para você e peça orientação para essa pessoa, né? Mas não peça para o seu pai e para sua mãe. O seu pai e sua mãe são seus pais, né? Os pais sempre vão defender os filhos. Não que você não possa ter os pais como aqueles que vão te acolher e tal, mas claro, né? sempre Pai e mãe lembra, sempre. se você quer contar algum problema, você tem que também contar a solução que houve. Isso. Né? Se você às vezes recorreu para sua mãe ou para o seu pai, né? E contou, olha, meu esposo me tratou mal, a minha esposa fez isso, eu não gostei, mas depois vai lá e fala. Isso. Mas porque eu sempre e lembra de digo assim, falar das qualidades também, sempre junto, né? E sempre digo assim, né, Beto, que sempre tem os dois lados da moeda. Porque quando a gente não tá legal, geralmente a gente tem três, né, amor? Tem três lados, né? O meu lado e a verdade, né? E o lado verdadeiro, né? A verdade real de tudo. É. Porque a gente sempre vai falar o que nos convém. A gente bota um temperinho nosso, né? Um temperinho nosso, porque a gente tá magoado, porque a gente tá doído. Isso aí. Né? Então a gente vai falar o que a gente acha. E assim, não criem brechas com os pais. E os pais com os filhos também. Né? Mas principalmente os filhos com os pais, tipo empréstimos, né? Os compromissos rotineiros. Toda semana eu vou passar tal horário aqui. Gente, não é sempre que dá. E aí, de repente. Nem toda semana dá. Isso, e de repente os pais acabam começando a exigir isso. Né? E aí também tem a questão de empréstimos, como eu falei antes. Aí tem aquela coisa assim, eu vou pegar do meu pai porque eu pago quando eu quiser. Sabe? E não é bem assim. Poxa, os pais também eles têm uma programação financeira e tudo que precisam, né, contar com isso. Então, se você quiser pegar, mas então tenha esse compromisso de que não, eu vou devolver como se eu estivesse pegando do banco. Honre né? até nisso, porque isso vai fazer você amadurecer também, né? E eles vão se sentir honrados e vão se sentir ajudadores e a porta sempre vai estar aberta, né? Incentivados a sempre estar ajudando. É isso mesmo, né? Se necessário for, claro. Então, e quando até aqui, né? Até coloquei que quando a gente cria essas brechas em relação aos pais, a gente cria abismos muitas vezes entre nós. Porque né? começa discussões, né? Começa discussões, disso. porque por que você foi lá falar para sua mãe isso? Porque depois acontece às vezes a sogra de tratar a nora com diferença, o sogro de tratar o genro com diferença. Isso não é legal, porque é como o Beto falou antes, o casal se acerta, mas não vai lá falar para os pais, olha, eu também errei naquele dia, eu estava nervoso, minha esposa estava nervosa. A gente vai deixando essas coisas passarem, né? Os pais acabam, né, tendo uma ideia diferente do nosso casamento. Então, quando há um maior compartilhamento, uma dependência e apoio emocional da relação pais e filhos do que em relação marido e esposa, a unidade do casamento fica ameaçada, né? Então, o resultado resultando até num desequilíbrio antibíblico. Né? Não é de Deus isso, não é legal e não vai ser bênção, né? E unir no hebraico é colar, prender-se a algo ou alguém. Então, quando eu me prendo a algo ou alguém, queridos, tô presa aqui. Dá para separar sem ter danos? Não dá. Não dá mais para separar sem ter danos. Então, quando nós estamos investindo no nosso casamento, queridos, nós vamos nos tornar um só. Nós vamos investir. Eu digo assim, que quem para de investir no seu casamento já está investindo no seu divórcio. Então, assim, comece hoje, invista no seu casamento, né? Amém. Vocês estão colados. Se você pensar nisso, que se você separar, sempre vai ficar uma parte do outro em você. Não existe mais isso. Então, assim, faça dar certo, né? Amém. Procure ajuda. Amém. Faça a coisa melhorar. Faça as coisas fluírem, né? Isso.
E essa ligação, né, não pode ter nada que interfira nisso, porque nenhum velho amigo tem que ser mais importante do que o relacionamento do casal. Os pais não são mais importantes do que o relacionamento do casal, sabe? Esse nosso relacionamento é o que tem que ser, o que é de mais importante, né? Tem que ser na nossa trabalhado, vida, né? E por E mais vou dizer, que... nem os filhos tem que ser mais importante que marido e esposa, né? Tem muito pai e mãe Isso. que acha que os filhos são o todo da vida. Isso. E eu vou Aí, dizer- sabe o que aconteceu há 3 anos atrás? Até mais, porque ela foi estudar fora, né? Ela Mas foi em si, estudar o casamento. 6 Vamos falar anos, do né? casamento, né? O que aconteceu há 3 anos atrás, eu entreguei ela para um barbudo, É. né? E aí ela disse tchau, tô indo para minha casa. E aí, E aí, se quem nós é não que ficou em casa? se nós não tivéssemos Ó, ligados... quem ficou em casa para eu aturar, ó. Né? Então foi assim, foi isso. Então, se nós não tivéssemos uma ligação boa, aí entra aquela história O do ninho ninho vazio. vazio e o casal não se conhece mais. Isso. São 2 desconhecidos morando dentro da mesma casa. E isso não pode acontecer. Não. Então, não pense você que o seu filho está em primeiro lugar na sua vida. Não. Em primeiro lugar é Deus, né, gente? Mas assim, logo abaixo de Deus é o cônjuge, não são os filhos. E não ache você que, mas se eu não demonstrar amor, quanto mais amor pelo seu esposo, quanto mais amor pela sua esposa você demonstrar, mais sadio será o seu filho. É verdade, né? porque eles vão se inspirar em vocês. É isso Pai, aí. a tua filha vai se inspirar em ti para buscar um marido muito parecido contigo. E mãe, o seu filho vai buscar uma esposa parecida com você. Então, que tipo de esposa, de marido que os seus filhos vão buscar? Pensa bem muito nisso, que é sério, muito né? sério. Então, queridos, nós temos que nos desvincular desses laços doentios. Aí você deve estar pensando, nossa, doentios, sim, né? Não faça parte desses adultos infantilizados, sabe? Aquela coisa assim, eu tenho dentro de casa um bebê de 80 quilos. Eu tenho dentro de casa um bebê de 70 quilos. Não tenho. Eu tenho um homem, eu tenho um sacerdote, porque ele não corre para baixo das asas da mãe, do pai, toda vez que acontece alguma coisa que não está de acordo dentro da nossa casa, porque ele é o homem da casa, ele é o cabeça. Deus deu para ele a autoridade de resolver. Deus deu sabedoria. Gente, nós não somos mais crianças. Nós somos homens e mulheres maduros para resolver. Ai, Mari, mas eu não estou conseguindo. Eu não consigo resolver. A gente sempre tem impasse nesse mesmo lugar. Gente, busquem ajuda. Tem tantos terapeutas, até se você me procurar, né? A gente pode conversar. Se a gente achar que não é da nossa alçada, a gente conhece pessoas, psicólogas maravilhosas que podem ajudar você. Amém. Né? Porque nem tudo é emocional. Tem coisas que precisa de terapia, Amém. que vai É verdade. além de conflitos aqui, que nós podemos, né, ajudar, que precisam clínica mesmo. Né? E qual é o problema, gente? Não há problema nenhum. Hoje eu digo assim, ó, que eu acho que todo mundo deveria fazer terapia uma vez na vida. Pelo menos uma vez por mês a gente devia poder ir num terapeuta, falar o que a gente pensa e ser direcionado dentro das nossas emoções. Amém. Né? Então, assim, e também não podemos ter pais egoístas, né? Que inconscientemente, ou até mesmo conscientes, matem o domínio desses filhos, mantém o domínio desses filhos, né? Ficam dominando as situações, aquela coisa assim, não né? permitindo que o filho cresça. Aquela coisa assim, né? Não quer um dinheirinho aí, eu te empresto, tu não quer trocar de carro e tal. E aí, conscientemente, o pai faz isso, o pai ou a mãe faz isso, para que você tenha o controle, né, dessa situação daí. Né? E quantas mulheres, quantas mães que chegam na casa da nora e começam a mudar as coisas de lugar, né? Nossa. E aí chega pro filho e diz assim, nossa, mas vai lá, abre o guarda-roupa e diz, nossa, mas como a tua camisa tá amassada, nossa, você não mas sabe eu não lavava sua roupa assim, já ouvi mulher falando isso, que a nossa, sogra que panela chegava suja e via, né? e Meu tal, Deus, né? né? Então,
Gente, deixa o filho lá, deixa ele crescer com a esposa que ele escolheu. Porque assim, ó, tipo assim, você vai estar ditando essas regras, mas tipo, é bem isso, ele escolheu essa esposa. Isso. Você não tem que ficar dando pitaco, tipo assim, né, querendo dizer que você era melhor que isso, né? Ou então você não instruiu ele direito para escolher, né? Não deu. Você não ajudou ele a fazer boas escolhas porque ele se baseia também, né? A gente se baseia no nosso, como é que fala, meu Deus, existe até uma expressão para isso. No nosso lar ali, no nosso ambiente, né? No nosso ciclo familiar, a gente se baseia nisso, né? E assim, bons pais, eles não formam só filhos felizes, mas eles formam filhos responsáveis. Então, vamos pensar que filhos que, se os seus filhos ainda estão em casa, são pequenos, que filhos que nós estamos criando? Dando direito para que eles sejam felizes, ou nós estamos dando direito para que eles sejam felizes, mas também responsáveis pelas atitudes que vão tomar, né? Com autonomia para tomar decisões sérias, sábias e conscientes. Isso se chama maturidade. Adultos resolvem seus problemas sem fugir, sem dar desculpas e com a cabeça erguida. É isso aí. E até eu gosto sempre de lembrar desse versículo, né, de 1 Coríntios 13, que fala, né, que quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, reagia como menino, né, raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino, né? Ou seja, e isso eu acho bem interessante porque, deixa eu até olhar aqui, deixa eu até ver aqui para não... Deixa eu ver o contexto aqui. Que ele fala isso... Ah, tá. E ele fala justamente isso logo depois de 1 Coríntios 13, né? Quando ele fala que... 1 Coríntios 13, do amor, né? Como é o amor. Então, assim, ele relata ali o amor e como deve se comportar quem ama... E logo em seguida ele fala isso, né? E é uma palavra linda para os casais, né? Amém. Que quem ama amadurece, busca se melhorar, né? Eu sempre digo assim, que quem é bom de argumento não é bom de arrependimento e nem busca soluções, né? Para resolver os conflitos. Então, assim, nós temos que buscar soluções. No casamento, o casal, ambos, né? São responsáveis pelo êxito, pelo sucesso desse casamento ou pelo fracasso, né, desse relacionamento. Porque muitas vezes a gente ouve também, né, mas eu tentei de tudo, mas por conta dele não deu certo. Ou por conta dela, né, a gente não... Então não é, a gente está aqui junto, é o mesmo time. É o mesmo time. Se deu errado... Os dois perdem, erraram. né? E os dois perdem, Isso. né? Não é só ele que perde, se as coisas não derem certo, nós dois vamos perder, né? Eu achei lindo essa frase, eu li essa semana, que o casamento é como uma bicicleta de 2 lugares. Se um não pedala, o outro acaba cansando. Então os dois têm que estar pedalando junto. Isso é o casamento, esse é o propósito do casamento, né? E não lembrando que quem tem que estar na frente é o homem. É isso aí, dando porque a proteção, né? A direção, a proteção, né? Isso. É isso aí. Então não existe quem errou mais, quem acertou mais, né? Os dois precisam trabalhar pelo sucesso desse casamento. A mulher sabe edificando o lar. E o homem como cabeça. Como cabeça, sendo o sacerdote do lar e não o cabeçudo. Porque eu fui cabeçudo por muitos anos. E cabeçudo teimoso, né? Alemão com italiano tudo junto, somou e se tornou aquela teimosia séria. E o nosso casamento perdeu muito com isso. Então hoje a gente pode ver que até hoje aconteceu uma situação que a Mary até disse assim, nossa, né? Há tempos atrás isso teria virado assim, e tu reagiu tão natural, tão incentivando e tal. E assim, e foi tão natural para mim que... isso que eu acho engraçado. Hoje eu posso dizer assim, não teria por que ficar estressado por causa de uma coisa mas dessas. Há tempos atrás ele teria tá louca, nunca, jamais, não vai dar. Porque é um investimento que a gente tem que fazer e tem que fazer, tem que ser feito. Então, e aí acaba, né, a gente acaba pesando, tá, mas isso e aquilo e tal, mas não precisa tanto e tal. Não, precisa sim, é urgente, precisa ser feito.
E engraçado quando ele fala assim, por muito tempo eu fui assim. Eu digo, meu Beto, mas tu nem era assim. Eu falo pra ele, por que tu fala? Ainda bem que ela esquece. É que hoje tá tão diferente que é isso que vocês teriam, né? A gente gostaria que vocês entendessem que é possível, e depois a gente olha para trás e diz, poxa, valeu a pena. Hoje a gente tem essa cumplicidade, Amém. essa leveza de poder levar as coisas tão mais fácil, né? Não somos perfeitos e não existe perfeição. Não. E existe ainda conflito, sim. E tem dias que não dá tudo certo. Mas, é tão pequeno. Tem dias que eu acordo assim, tem dias que a Mary acorda assim. Mas isso a gente vai levando. Mas isso é tão pequeno diante das mudanças que aconteceram, né? E a gente também aprendeu que a gente tem que se dar o direito. Dar o direito ao cônjuge dele não acordar bem-humorado. Claro que sim, mas até claro as crianças. Que você não pode acordar mal-humorado todo dia, porque daí né? o problema é contigo. Então vai te tratar, vai procurar um psicólogo, porque você tá com um problema sério. Né? Mas assim, um outro dia a gente tem direito de acordar mal-humorado. Gente, se até o Benjamin acordou mal-humorado. Meu Deus, virado. Nossa, virado. Ficou uma hora assim, chatinho. Assim, ó. Né? Então a gente diz assim, poxa, até as crianças têm isso, por que nós adultos não vamos ter o que nós precisamos, como adultos que somos, retomar o quanto antes essa situação, não né? Passar o dia inteiro emburrado e aí à noite ainda querer ir lá jogar um futebolzinho, né? Uma mulher, né? Uma peladinha. Uma peladinha, oh Jesus. Né? Então, querido, se cada um fizer a sua parte nesse processo, certamente nós teremos vitórias, né? Em um relacionamento firme, um relacionamento gostoso, leve, né? Eu sempre digo assim, no que depender de você, faça a paz. Eu sempre oriento os casais, façam com leveza, façam com que as coisas se tornem mais leves. No que depender de você, faça com que as coisas fiquem leves, né? Se a gente for com esse intuito sempre, tá nessa situação, sabe? Conte até 10 para você ter o tempo da reação, né? Porque o problema sempre é a nossa reação, né? A ação a gente até tem a ideia boa, mas quando a gente precisa reagir a uma situação é onde a gente desliza, onde a gente fica nervoso. Então, assim, pare, pense se você escorregou, explodiu, retoma. Essa semana conversando com um casal precioso que a gente tem ministrado, ele disse assim, eu falei assim, mas na hora eu já retomei porque eu vi que não foi legal. Isso é um exercício, queridos. Amém. Isso é um exercício que com o tempo você vai perceber que você não precisa mais fazer força, aquilo é natural. Mas é como o Beto falou no começo, você vai desconstruir coisas erradas para construir coisas certas, coisas melhores, né? Coisas que edificam. Casamento, ele é edificado, casamento não vem pronto, se constrói, né? Então, assim, se vocês se identificam, orem, busquem ajuda, se esforcem, vale a pena, gente, vale muito a pena, sabe? Viver dias assim não são só dias de glória, mas, é paz, é alegria, não tem peso, sabe? Poder voltar para casa com alegria, né? E saber que vai ter um conforto em casa, né? Isso. Vai ter um porto seguro em casa. Porto seguro. Sabe? Eu sei que se vocês não têm, vocês desejam isso. E eu quero te dizer que não é impossível. Nós podemos garantir para você que isso não é impossível, porque nós vivemos isso. Nós chegamos a um ponto em que nós não queremos nem estar um junto com o outro, mas hoje a gente não quer mais estar separado. Né? Quando tem algum evento que é só para mulheres ou é só para homens e tal, a gente já fica naquela, né? Vou ficar separado e tal. Então é preciso, né? Isso, claro, não saudável. É saudável, é legal, mas a gente sente falta um do outro. Que é aquela história, a gente gosta da companhia um do outro, né? A gente se sente bem e é muito legal estar junto. Então, quando é legal estar junto, a gente quer estar junto o tempo todo. Isso, verdade. Né? Mas não foi sempre assim. Né? Não foi sempre assim. Então, pais, criem filhos para serem independentes de vocês. Liberem, né? Sejam plataforma para enviar voar, né? os seus filhos para voar. É difícil, porque quando nós embarcamos a Nanda para ir morar em Belo Horizonte para estudar lá, foi muito difícil. Para mim foi mais difícil do que para a Mary, porque o laço entre filha, como a gente já falou, a filha ela tem um laço maior com o pai, e aí o filho teria com a mãe,
Então foi muito difícil. No começo eu nem atendia as ligações dela, porque eu não conseguia falar de tão emocionado que eu ficava. Mas a gente viu que foi necessário, porque ela amadureceu demais e hoje ela está aí formando a família dela, sendo uma mãe exemplar, uma esposa muito boa, e está aí conquistando a casa própria deles, né? Então e conquistando as coisas deles. Né? E isso é muito legal. Mas por quê? Porque a gente realmente deixou muito claro, né, que eles tinham que andar com as próprias pernas. A gente educou para isso, a gente instruiu para isso, né? Isso para nós é uma honra. Amém. Ver que eles fazem as coisinhas deles, nunca dependem da gente para nada, né? Claro, depende na questão às vezes do Benjamin e tudo, mas isso para nós é um prazer, né? E também é assim, é como o Beto falou, quando a gente pode abençoar a vida deles, a gente abençoa, né? Mas eles sabem que eles precisam caminhar com as próprias pernas, né? O sacerdote daquela casa é o John, né? Amém. E a mulher sábia daquela casa tem que ser a Nanda. Amém. Né? E assim, a gente tem que entender que todo o processo de amadurecimento, ele precisa ser respeitado, precisa respeitar as fases, né? Eu vejo assim, você tira... Por que hoje a gente não sente mais o gosto de algumas frutas, assim como a gente sentia antigamente, que a gente colhia praticamente, né? Você pega uma banana e vai colher ali ela direto do pé, madura no pé, e pega uma banana que foi colhida verde e amadureceu fora, então não é o mesmo gosto. E assim, sempre falta qualquer alguma fruta, coisa, né? Então fica faltando, e assim também é o nosso amadurecimento. Se nós passarmos algumas fases, se nós, como é que eu posso dizer, pularmos algumas fases sem passar por ela, a gente realmente vai ter conflito lá na frente. E precisa ser passado por essas fases. Que nós possamos crescer juntos no amor, né? E buscar sempre o Senhor, que Ele é a fonte de todo amor. É verdade. Deus é amor. Ele é o próprio amor, né? Por isso, quanto mais próximo do Senhor, é o que a gente sempre fala, quanto mais você lê a Bíblia, até o pastor, esse final de semana no culto falou sobre isso, né? Que as pessoas que leem a Bíblia melhoram os seus relacionamentos, melhoram a saúde. Porque a Bíblia é a luz, né? Para os nossos caminhos. Ela é a palavra, ela é atual, ela nos dá direção, né? Nos mostra. E a luz é o quê? É quando uma coisa está escura, você acende a luz, tudo se torna mais claro, né? Isso. Então, quando nós lemos a palavra é nosso manual. Então tudo se torna mais claro. Amém. Você quer ser uma boa esposa? Leia a palavra. Você quer ser um bom pai? Leia a palavra. Você quer ser um bom esposo? Leia a palavra. Quer ser um bom filho? Um bom filho? Leia a palavra. Você quer ser um bom empresário? Leia a palavra. Acredite, a palavra de Deus tem todas as coisas das quais nós precisamos para viver bem nessa terra, né? Super abundante, né? Amém. O Senhor quer isso de nós e ele nos proporciona isso, né? Essa paz de viver nessa terra, mesmo em meio às adversidades, né? Poder ter paz. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que você possa realmente ser uma mulher sábia, você mulher que me escuta, que você marido, homem, isso, sacerdote do lar, aquele que traz a presença de Deus. Amém, queridos. Que traz a paz para dentro, né? É verdade. Amém. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar, agradecer, Senhor, por esse tempo, Pai, por esses casais, Pai, por todos aqueles que esse vídeo possa estar alcançando, Pai, que Tu possa alcançar a vida de cada uma dessas pessoas, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, e que Tu nos ajude e nos amadureça, Pai, que nós possamos ser um casal, uma família, Pai, que todas as famílias representadas, Pai, que todos que vierem assistir esse vídeo, Senhor, possam ser abençoados, Pai, Aleluia. Que possam ser tocados e que possam amadurecer, Senhor, no Senhor, Pai, e que possam te buscar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 E quem diria, olhando para trás, que essa história ainda tinha um final feliz. Esses dois mundos distantes se encontram e nasce o